Olá para todos. Eu fiz um conjunto de aulas curtas sobre aqui onde está a mãozinha, né? Propriedades das potências. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão o que é uma potência. Aqui onde está a mãozinha, aqui do lado esquerdo, você tem a potência 2 elevado a 4, certo? O 2 elevado a quarta. O 2 é a base da potência e o 4, que aparece em cima, é o expoente. O expoente é o tanto de vezes que a base se repete. Então, você vai repetir a base 2 4 vezes, em uma multiplicação, certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observe 4 vezes. Então, o expoente é o tanto de vezes que você vai repetir a base em uma multiplicação. Isso aqui dá o que, então? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16, certo? Tenha cuidado, tem uma observação aqui, né? Lembrando que 2 elevado a 4 não é diferente de 2 vezes 4. Você não vai multiplicar o 2 pelo 4, certo? Você vai repetir o 2 4 vezes em uma multiplicação. Aqui, onde está a mãozinha? 5 elevado a 3. O expoente agora é 3. Você repete o 5 3 vezes numa multiplicação. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Certo? Então, o expoente é a quantidade de vezes que a base se repete na multiplicação. Não é 5 vezes 3, não é 15. Certo? Ter cuidado com isso. E se a base for um número negativo? Aqui onde está a mãozinha, ó. Observe que eu coloquei um parênteses. Esse parênteses é para você lembrar que você vai repetir o 2 e o sinal dele também. Então, o sinal menos também se repete 3 vezes. Ó. Menos 2 ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, você vai ter que incluir o sinal. Foi por isso que eu coloquei o parênteses, certo? Aí você vai ter aqui, ó, menos com menos na multiplicação dá mais. Aí vai sobrar um sinal menos. Mais com menos dá menos, né? Aí multiplica os números. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, certo? Então, lembrar disso. Se tiver parênteses, se a base estiver dentro de um parênteses, é porque o sinal negativo também vai se repetir 3 vezes. Aqui, menos 2 elevado a 4, tem parênteses. Então, você vai repetir o menos 2 4 vezes, ok? Menos com menos dá mais, multiplicação, né? O outro menos com menos dá mais. Aí fica, então, mais com mais, que é positivo, né? Então dá 16. Não coloquei o sinal, né? Positivo, fica subtendido, né? Ok? Então, se colocou parênteses, é porque você vai repetir também o sinal 4 vezes, certo? Só uma pequena observação aqui, ó. Observe uma coisa. Se o expoente é negativo, é ímpar, aliás, né? Observe que o expoente aqui, ó, é 3. E a base é um número negativo. O resultado acaba sendo um número negativo. Repetindo, se o expoente é ímpar e a base é negativa, o resultado é um número negativo. Por quê? Porque você vai pegar os menos aos pares, né? Aí vai dar mais, mas vai sobrar sempre um menos. Se o expoente for ímpar, no caso aqui 3, né? O resultado é negativo. Nesse caso aqui, onde está a mãozinha, se o expoente é par, no caso 4, né? E a base negativa, o resultado é um número positivo. Isso porque você pega os menos aos pares, ó, e se cancela. Ó, menos com menos mais, menos com menos mais. Então, base negativa, expoente ímpar, resultado número negativo. Base negativa, expoente par, resultado número positivo. Certo? Outra observação importante e se eu não colocar o parênteses, nesse caso aqui, ó, onde está a mãozinha, observe, aqui não tem parênteses. Isso quer dizer o quê? Quem vai repetir 4 vezes na multiplicação é apenas o 2. O menos fica do lado de fora. Então, se eu não coloco parênteses, você repete o 2 4 vezes. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. E o sinal menos do lado de fora. É diferente desse caso aqui. Ó. Aqui quem se repete 4 vezes é o 2 com o sinal dele. Ou menos. Aqui quem se repete, embaixo aqui, ó, quem se repete 4 vezes é apenas os 2. Você coloca o menos do lado de fora. Certo? Eu destaquei isso aqui, ó. Embaixo, ó. Menos 2 a 4, sem parênteses, dá menos 16. Porque eu repito 2 4 vezes e o sinal menos eu coloco no final. No caso aqui do lado direito, eu vou repetir 4 vezes o menos 2. Vai dar positivo. Certo? Então, são duas coisas diferentes. Coloquei o parênteses, você vai ter que repetir 4 vezes o menos 2. Se não coloca o parênteses, você repete só o 2 e o menos fica do lado de fora. Então, tem cuidado com isso aqui, né? Uma outra observação importante, aqui do lado direito agora, ó, em cima.
Aqui você tem o expoente, ó, o expoente é 0. Não importa quem é a base, se o expoente é 0, o resultado é 1. 3 elevado a 0, 1. 10 elevado a 0, 1. 100 elevado a 0, 1. Então, se o expoente é 0, o resultado é sempre 1. Não importa quem é a base, certo? Então, qualquer número elevado a 0 dá 1. E aqui, lado direito, qualquer número elevado a 1 dá o próprio número, certo? Então, se o expoente é 1, o resultado é a própria base. 3 elevado a 1, 3. 10 elevado a 1, 10. 100 elevado a 1, 100. Certo? Então, se o expoente é 1, o resultado é a própria base. Então, se você coloca só o 10, isso aqui fica subentendido que é 10 elevado a 1. Se eu coloco só o 3, é a mesma coisa de 3 elevado a 1. Ok? Aqui, para a gente finalizar, o que eu acabei de falar, eu falei há pouco tempo disso aqui. Ó. Aqui eu tenho menos 1 elevado a 5. Tem parênteses. Então, você vai repetir 5 vezes o menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1. Certo? Observe que os menos aparecem aos pares, dando mais. Ó. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais aqui em vermelho. E sobra sempre um menos. De maneira que o resultado final é um número negativo. Multiplica os uns, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Certo? E o resultado é um número negativo porque sobrou um menos. Ou seja, sobrou um menos por quê? Porque o expoente é ímpar, é 5. Certo? Então, se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é sempre um número negativo. Certo? Isso porque você pega os menos aos pares, né? Mas vai sobrar sempre um número negativo. Aí você tem mais com menos, menos. Então, se o expoente é ímpar e a base negativa, o resultado é um número negativo. Esse aqui, onde está a mãozinha. Menos 1 elevado a 1001. Você vai repetir o menos 1 1001 vezes. Certo? Eu já sei que o resultado aqui dá negativo. Por quê? Porque o expoente é ímpar. Lembrando que 1001 é ímpar. Então, o resultado vai dar um número negativo. Certo? Isso porque os menos 1 vão aparecer aos pares, 1000 vezes, né? Certo? 500 pares, né? E vai sobrar um menos 1. Então, se o expoente é ímpar, no caso 1001, certo? O resultado aqui fica negativo, ok? Certo? Esse aqui, menos 3 ao cubo. Você vai repetir o menos 3 3 vezes. Menos 3, menos 3, menos 3. O expoente é ímpar. O resultado é um número negativo. Ó, menos com menos dá mais. Aí sobra sempre um menos. Certo? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Certo? E o resultado menos. Então, expoente ímpar, certo? Base negativa, resultado é número negativo. Isso porque sempre vai sobrar um número negativo no final, se o expoente for ímpar. E se o expoente for par, nesse caso aqui, ó, menos 1 elevado a 4, eu pego o menos 1 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4. Os menos se cancelam, aparece sempre aos pares, ó, menos com menos mais, menos com menos mais. O resultado é um número positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, base negativa, expoente par, resultado um número positivo. Esse caso aqui, ó, base negativa, menos 1, expoente par, 1000. 1000 é par, né? Resultado é um número positivo, certo? Isso porque os menos 1 vão aparecer sempre aos pares e se cancelando, dando mais, né? Certo? Aqui, menos 3 elevado a 4. Base negativa, expoente par. Então, menos 3, você repete 4 vezes. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Os menos aparecem aos pares, dando mais. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Multiplica os números. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, vezes 3, 81. O resultado é um número positivo. Isso porque o expoente é par. Certo? Então, a gente vai ver agora as propriedades na próxima aula, ok? Até lá.